Para ser claro, esta manhã no Telegraph, Israel disse que as críticas condescendentes de Ed Miliband aos seus planos para a Cisjordânia prejudicaram o relacionamento da Grã-Bretanha com o país. Brilhante. Muito bem, Ed. Vamos conversar com Eilon Levy, que está lá em Israel neste momento. Eilon, muito bom dia para você. Não consigo te ouvir. Você está no mudo? Possivelmente. Será que você está no mudo? Não? Consegue me ouvir agora? Isso, aí está. Pronto, aí. É isso. Como você está, Mike? Estou bem, mas tenho que dizer que não estou animado por causa desse governo inútil, que parece ser ainda mais inútil do que o anterior. Não, seria bom se o governo britânico parasse de arrumar briga com alguns de seus aliados mais importantes. Mas, por outro lado, vi que tudo parece estar indo maravilhosamente bem com os panfletos de "Por favor, não nos estuprem". Sim. Olha, é francamente bizarro que o governo trabalhista tenha decidido arrumar briga com Israel justamente por causa de um projeto habitacional nos arredores de Jerusalém. Israel tem travado uma guerra em várias frentes nos últimos anos contra exércitos terroristas que querem destruí-lo. E a ideia de que Israel vai algum dia entregar território estratégico nos arredores de sua capital é francamente delirante. Mas veja, está claro que o governo trabalhista tomou uma decisão estratégica de que quer iniciar uma campanha diplomática contra Israel. E isso é apenas o estopim, essa briga sobre um projeto habitacional nos arredores de Jerusalém. Isso é tremendamente prejudicial para a relação entre o Reino Unido e Israel. Acho que a maioria das pessoas não percebe. Eu mesmo tive que conferir os números 2 vezes. Israel é de longe o segundo maior fornecedor de equipamentos de defesa para o Reino Unido. Sim. Então realmente é estranho que a Grã-Bretanha escolha brigar com Israel por causa de um projeto habitacional. Sim, e é particularmente ridículo porque eles também assinaram uma declaração conjunta. Acho que o governo do Reino Unido, junto com um monte de outros países europeus fracos e inúteis, dizendo que o que Israel está fazendo é ilegal segundo o direito internacional. Bem, sabe, talvez eles devessem prestar mais atenção ao que está acontecendo em seus próprios países, ao invés de tentar dizer para vocês o que fazer. Quer dizer, para mim, não é da nossa conta o que vocês fazem em Jerusalém. Não vejo porque isso tem algo a ver com Andy Burnham ou com o maldito Ed Miliband, para ser sincero. Mike, acho que os governos britânico, canadense e francês estão prestando muita atenção ao que está acontecendo dentro de suas próprias fronteiras, e é por isso que estão cedendo à pressão das multidões nas ruas. Eles veem o protesto pró-Palestina, pró-terrorista, gritando do rio ao mar e percebem que estão com sérios problemas. Essas são as suas bases eleitorais. Se o Partido Trabalhista não agradar a base islamista woke no Reino Unido, eles vão migrar para os verdes e colocar em risco sua maioria. Então você vê o governo trabalhista sacrificando as relações exteriores do Reino Unido, sabotando suas relações como aliado fundamental para agradar uma base doméstica que nunca vai considerá-lo radical o suficiente. Essa é a natureza do radicalismo palestino. Mas você está absolutamente certo. Precisamos que Israel e o Reino Unido se concentrem juntos em aprofundar essa parceria de defesa, aprofundar essa parceria comercial, encontrar maneiras de trazer mais prosperidade para ambos os países. Como adquirimos a tecnologia de defesa essencial de que precisamos para proteger ambos os nossos países em um mundo cada vez mais perigoso, e não destruir uma relação de defesa tão crítica. Porque você quer agradar as pessoas que estão marchando de um lado para o outro em Whitehall, usando máscaras, gritando do rio ao mar. Bem, exatamente isso. E eu estou olhando para uma declaração do Ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, acho que essa é a pronúncia correta, em que ele diz basicamente que a declaração do Secretário de Relações Exteriores britânico é totalmente unilateral. Ela condena Israel enquanto fecha os olhos para o terrorismo palestino, incitação e o contínuo apoio financeiro da autoridade palestina ao terror, a política de pagar para matar. Isso me lembra de te perguntar sobre o Hamas, porque eu estava ouvindo uma conversa outro dia, em outro canal, sobre como o Hamas ainda não foi destruído, por assim dizer. Quer dizer, não imagino que você esperasse que fosse completamente destruído. Mas qual é o status do Hamas agora em Gaza? O status é que o Hamas ainda é o governo de metade de Gaza, certo? O Hamas controla metade de Gaza. O Hamas controla o território onde o mundo está despejando 600 caminhões, cheios de comida e suprimentos todos os dias. O Hamas está ficando absurdamente rico com a ajuda internacional e está comandando uma enorme fraude de assistência social porque convenceu o Reino Unido de que precisam enviar ainda mais comida para o território controlado pelo Hamas. O Hamas se recusa a se desarmar. O Hamas se recusa a abrir mão do poder, e o Hamas é o obstáculo para qualquer progresso em direção à paz ou à reconstrução na faixa de Gaza. Este é o exército terrorista jihadista que invadiu Israel há 3 anos com o massacre de 7 de outubro. E se recusa a desaparecer silenciosamente porque é uma organização terrorista, jihadista, islamista bárbara, que é um culto apocalíptico suicida.
É aí que precisamos que a Grã-Bretanha use sua influência. É aí que precisamos ver o poder britânico. Nos ajude a nos livrar do Hamas. Pressione o Hamas a abrir mão do poder e se desarmar, para que toda a região possa avançar. Esse é o obstáculo para a paz na região. O exército terrorista que controla Gaza, não algumas casas israelenses nos arredores de Jerusalém. Certo. E presumivelmente as forças de defesa de Israel não estão mais em Gaza porque, até onde eu sei, as FDI se retiraram. Então, o que está acontecendo com isso? Não. A guerra terminou com Israel controlando metade da faixa de Gaza e o Hamas controlando a outra metade. E o plano do Conselho de Paz diz que o Hamas deve se desarmar completamente antes que Israel se retire do restante da faixa de Gaza. Israel não vai recuar e entregar território para o exército terrorista que quer sequestrar crianças pequenas de suas camas de novo, como fez em 7 de outubro. Primeiro, a desmilitarização total de Gaza. Desmilitarização total. E então Israel pode se retirar. Mas o Hamas está tentando pressionar Israel a se retirar antes de entregar suas armas. E isso, obviamente, não vai acontecer. E esse é o problema, não é? Então, continuamos seguindo pelo mesmo caminho, eu suponho, até que alguém ceda, de alguma forma, do lado deles. Bem, no momento, o Hamas está se recusando a se desarmar, e o mundo todo, eu acho, espero, entende que isso precisa acontecer primeiro. O exército terrorista que quer sequestrar crianças pequenas de suas camas não se pode permitir que mantenha suas armas. E Mike, não pode haver reconstrução para o povo pobre de Gaza enquanto o Hamas não se desarmar. Nenhum país vai investir dinheiro enviando concreto para Gaza se o Hamas simplesmente for usar esse concreto para construir túneis debaixo das casas das pessoas, em vez de construir as casas das pessoas. Então essas pessoas pobres vão continuar presas em tendas, sem moradia de verdade, enquanto o Hamas insistir em usar a faixa de Gaza como uma plataforma de lançamento para ataques contra Israel. Pelo bem da paz, o Hamas precisa sair. E isso significa que precisa entender que o jogo acabou. E olha, quando o Hamas vê o governo britânico arrumando confusão com Israel por causa de moradias nos arredores de Jerusalém, você acha que o Hamas entende a mensagem de que o mundo inteiro está contra o Hamas e que ele precisa recuar? Ou acha que pode continuar pressionando Israel porque a Grã-Bretanha está arrumando brigas inúteis com Israel? O que você acha? Sim, bem, é bem óbvio, não é? Quer dizer, é aí que está a força deles, não é? É daí que eles tiram inspiração, de Ed Miliband e Andy Burnham. Quando o governo trabalhista sob Keir Starmer, lembra dele, reconheceu um Estado palestino inexistente. O Hamas disse que isso foi um dos frutos do massacre de 7 de outubro. O Hamas vê as políticas deste governo trabalhista como uma recompensa por decapitar, estuprar e sequestrar pessoas no massacre de 7 de outubro. Então, sabe, eu não sei como o Hamas poderia deixar isso mais claro. O governo britânico precisa entender que o Hamas está se sentindo encorajado por essa pressão sobre Israel e não sentindo que precisa recuar para que todos possam seguir com suas vidas. Sim, eu sei, é absolutamente vergonhoso e chocante. E se eu pudesse, eu pediria desculpas a você em nome do governo, e é isso que eu vou fazer. Mas se eu pudesse falar com eles, dar um bom puxão da orelha, eu faria. Mas escute, Elon, infelizmente... Eu não acho que você possa falar em nome do governo britânico. Eu sei. Se ao menos eu pudesse, o mundo seria um lugar muito mais seguro, eu te digo. Bom te ver, Elon. Muito obrigado mesmo. Elon Levy aí com a visão de Israel. Não é uma visão muito agradável, infelizmente, porque, infelizmente, você sabe, olha só, todas essas coisas boas que estão chegando aqui. Podes mandar muito bem nos gráficos. Olha isso. E inscreva-se no Mike Graham Show, sexta-feira, às 8h15 da manhã. Fantástico.